Gente, eu não posso participar do louvor quando eu vou pregar. Você quer cantar? Aí a garganta fala assim, menos. Aí o coração fala mais. E você chega na hora de pregar, já está sem voz. O Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para que a gente possa chegar no final. Estava ali atrás do meu irmão Daniel. E agora eu entendo, quando você senta atrás de mim, eu me senti pequeno, irmão. Que sensação horrível. É ou não é? Queria pedir perdão para a Thaís, estava atrás de nós dois. Thaís, pessoal, por favor, desculpa, tá, gente? Perdoa nós. A gente tem que sentar cada um de um lado da igreja. Próxima vez, tá bom? Gente, série incrível. Evolua. Vocês estão felizes? Semana passada, nós tivemos uma ministração incrível aqui. Eu até criei um apelido carinhoso para Gi. Vocês sabem que o Clebão é Clebão Maravilha, né? Então a família é Maravilha, né? Clebão Maravilha, Gi Maravilha, Xande. Aí eu botei um apelido. Cadê a Gi? Cadê a Gi? Gi, Mulher Maravilha. Foi a Mulher Maravilha que pregou aqui semana passada. Essa você nunca tinha ouvido, né, irmã? Então, Mulher Maravilha, irmã. Incrível. Foi incrível, gente. Foi ou não foi? Jesus. E assim, muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado pela coragem de vir aqui, derramar do seu coração, abrir um pouco da sua vida, do seu testemunho. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela sua família. Gente, nós estamos nessa série Evolua. Amém? Vocês estão aqui, gente? Ô Jesus, senão o pessoal em casa pensa que eu estou pregando para ninguém. Voltou a pandemia, a igreja está vazia. E até brinquei com o Leandro quando ele me mandou uma mensagem, que eu já sabia que eu ia pregar. Só que ele demorou muito para me chamar. Mas eu já sabia que eu ia pregar. Isso nunca aconteceu comigo, de verdade. Quando ele falou para mim, a primeira resposta que eu mandei para ele, eu falei assim, mano, eu já sabia que eu ia pregar. Você só demorou demais para me falar. Mas é porque o Senhor é bom, gente. E o Senhor, por graça, é só graça, tá? Única graça, nos usa para trazer a mensagem que Ele traz para a sua igreja, que Ele tem para a sua noiva. E eu agradeço ao Senhor. Ali eu orava aqui antes de subir aqui, falei, Jesus, obrigado pela oportunidade de poder fazer parte de tudo isso. Isso é um privilégio. É um privilégio servir a igreja, irmãos. Não é se apropriar da igreja, mas é servir. Oi? Alô? Foi? Foi? Mas é Sérgio. Foi. Tem gente querendo sabotar meu ministério, irmão. Ficou de família, viu, gente? Ficou de família. Mas é um privilégio servir ao corpo de Cristo. Entende? Aqui o Senhor não chamou os maiores, os melhores, os mais capacitados. O Senhor chamou a todos. Entende? E quem sobe aqui, de alguma forma, por graça de Jesus, sobe aqui para servir. Entende? Porque senão você pode ter uma ideia muito errada da gente. Você pode ter uma ideia muito errada de mim, de que eu sou superior a alguém, a alguma coisa. Não sou. E se eu tenho que me posicionar em relação a alguém, eu me posiciono por baixo, assim como diria Paulo, como servo. Então, que eu possa ser o seu servo essa noite, amém? Queridos, eu sei que você, assim como eu, talvez, tenha andado meio desapontado com algumas coisas que têm acontecido no nosso cenário. Eu sei que você, assim como eu, pode ter tido algumas expectativas a respeito de coisas que iam acontecer no cenário nacional e talvez eles não aconteceram. E as frustrações vêm, o pensamento de uma incerteza de um futuro, como as coisas vão ficar, como vai ser daqui para frente, nos assombram. E faz parte da carreira, faz parte da caminhada humana, temer. O homem teme o desconhecido. O homem teme aquilo que não conhece. O homem teme a incerteza do amanhã. É natural, é normal.
Eu falava sobre isso hoje em casa. A gente teve um tempo devocional lá em casa. E, inclusive, queria estender um convite a vocês. Tenham um tempo de devocional em família. Eu sei que talvez você tenha tempo individual de devocional. Você tenha um tempo individual de oração. Você tenha talvez um tempo individual de adoração. Show! Mas tenha tempo em família. Chame sua família para a mesa. Sente com eles à mesa. E deixe que Jesus ministre o coração de vocês. De uma forma assertiva. De uma forma pontual e cirúrgica. E vocês vão ver que muitas das vezes aquilo que a gente queria discutir, a gente já não discute mais. Porque a gente leva para a mesa. E a luz da palavra ilumina as nossas trevas. E talvez a gente vá para lá menos armado, sabe? E Jesus comece a tratar os nossos corações. E tem sido esse tempo na minha casa. E tem sido um tempo incrível. E eu falava sobre isso hoje de manhã. Que é natural temermos o futuro. Mas o Senhor nos chamou para caminhar de forma sobrenatural. Acima do natural. Sabe? Porque a nossa certeza não está nas bolsas de valores. A nossa certeza não está no jornal, seja ele qual for. Não está no canal de notícias. A nossa certeza está sobre um nome que está acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo. Então, a palavra em Mateus 6:21, se você puder abrir comigo. Mateus capítulo 6, verso 21, um verso bem conhecido. Fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, desculpa. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse aqui é só um exemplo que Jesus deu. Mas eu queria focar aqui hoje, essa noite, com você, especificamente com esse versículo, e outros que nós vamos andar, não a respeito do dinheiro em si, mas a respeito dos olhos. Onde estão seus olhos? Porque essa aqui é a pergunta. O problema não é de estar o seu coração, porque o seu coração é consequência de onde os seus olhos estão olhando. Ele ainda mais fala assim, e eu demorei muito tempo para entender esse verso. E talvez eu não tenha entendido ele ainda. Talvez a revelação que o Senhor me deu para esse tempo seja suficiente para essa estação. Mas quando eu não entendia, se os seus olhos forem maus, que densas trevas serão, ou que terrível luzes serão. Como é que uma luz pode ser ruim? Eu me pegava pensando nisso. Porque talvez uma luz ruim deu uma ideia errada a respeito de um determinado assunto. Para quem entende de mídia, para quem entende de imagem, para quem entende de gravação, sabe que a luz é tão importante quanto a qualidade da filmagem, da filmadora que faz a captura da imagem. Porque a depender da luz, para quem... Cadê o João? O pessoal da fotografia, né, João? A luz é fundamental, né, João? O modelo também, mas a luz, né, João? For comigo, a luz é melhor estar apagada, né? A gente sabe que a luz pode interferir na qualidade da percepção da situação e da circunstância. Então talvez a sua percepção das coisas, do cenário, do mundo, do Brasil, elas estejam ruins porque a sua luz é ruim, porque os seus olhos estão onde não deveriam estar. Talvez ainda os seus olhos estejam na bolsa de valores.
Talvez ainda os seus olhos estejam no resultado das urnas. Talvez ainda os seus olhos estejam no aumento do dólar. Talvez ainda os seus olhos estejam nas más notícias. Talvez ainda esteja lá. E porque os seus olhos estão lá, terríveis trevas abatem sobre o seu coração. E aí a gente recebe uma notícia dessa. E a gente se tranca na nossa caverna. E a gente só quer lamentar. E a gente está igual Elias. E a gente está lá naquele lugar de desesperança, de desgoverno. E é essa mensagem que eu quero trazer para o seu coração. Governe. 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 Salmos. Só um minutinho. Deu um probleminha aqui. Salmos 24, verso 7. Salmos 24, verso 7. Fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O salmista aqui está falando com o povo de Deus, porque o povo de Deus, assim como nós estamos hoje, estavam no momento de más notícias, no momento talvez de desgovernos, no momento talvez onde as notícias não eram boas. Aí o salmista vem e fala assim: mano, vocês estão, desculpa se alguém não está acostumado com humano, irmãos, levantai, levantai. Por que vocês estão prostrados? Vocês são portas. Ei, vocês preparam a entrada do Rei da Glória. Por que vocês estão aí atormentados, temerosos, atribulados? Ei, levantai. Vocês são portas. Vocês definem limites. Vocês definem espaços. Vocês criam acesso para que entre o Rei da Glória. E talvez você ficou temeroso. E talvez você falou assim: agora já era. Nossa, agora deu, agora não vai, a gente não chega lá. Ei, assim como o Senhor falou ao seu povo, Ele fala para nós hoje: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Será que hoje nós estamos prontos para nos posicionar nesse lugar? Será que hoje nós estamos prontos para ser o acesso que traz Deus a este tempo, a esta terra, a esta geração? Porque essa pergunta que eu tenho que me fazer, porque talvez os seus olhos ainda estejam aqui, quando os seus olhos deveriam estar ali. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar. E não estou falando politicamente aqui não, tá bom? Você pode ter uma ideia muito errada daquilo que eu estou falando aqui. Eu não estou falando nem a respeito de A ou de B, mas estou falando a respeito de governo. E não esse governo. É o governo que a Bíblia nos chama a exercer. Vamos ver qual que é? Você me ajuda aí? Gênesis 1, 28.
Se a gente quer entender os princípios, nós temos que ir para o princípio. Gênesis 1, 28. Fala assim: Deus os abençoou, lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, governe, cresçam, frutifiquem, multipliquem e governem. Existem traduções que falam assim: governem sobre todas as coisas. E esse é o governo que o Senhor nos chamou a estabelecer na terra. Mas talvez eu e você terceirizamos esse governo, sabe? Porque é mais fácil terceirizar o governo do que estabelecer o governo. Você quer dar um exemplo? Meu filho tem 14 anos. Então tem 14 anos que ele está comigo. Beleza? Daqui a pouco ele vai para o ensino médio, se Deus quiser. Depois, provavelmente vai fazer a sua faculdade. E talvez ele passe ali 17, 18 anos embaixo da minha paternidade, da paternidade da minha esposa, recebendo de nós propósito, recebendo de nós destino, recebendo de nós identidade, tá ok? Aí ele vai e entra numa faculdade. Aí talvez lá nessa faculdade venha um professor, um amigo, um docente, não sei, e chega para ele e fala assim: cara, aí ele vai e fala assim: não, eu acredito em Jesus, eu sou um menino de Deus, eu sou firme com Jesus. Aí o cara fala assim: mano, isso aí você tá por fora, velho. Isso aí, cara, você tá louco, isso aí já foi, isso aí é demodê, isso aí, pô, isso aí, cara, isso aí não, agora a pegada é essa aqui, ó. Aí pai começa a alimentar ele de um alimento que ele nunca experimentou. Vocês estão conseguindo entender, não? E aí, talvez ele até experimente desse alimento, porque os filhos são como flechas na mão do arqueiro, é ou não é? E flecha dentro da aljava não serve para nada. Flecha serve para ser lançada. Só que ele se depara com essa filosofia, ele se depara com esse ensino. Só que se ele não tiver um fundamento muito bem estabelecido, irmãos, no seu coração, ele vai atrás disso. E aí, o que eu me pergunto: como é que um alimento que foi dado 17, 18 anos para ele não foi suficiente, sendo que um homem ou uma mulher com 6, 7 meses consegue botar por terra tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi semeado? Então talvez esse tipo de circunstância ele venha denunciar a nós como pais. Eu estou dando um exemplo. Venha denunciar a nós como pais, venha denunciar a nós como igreja. Porque como que em tão pouco tempo um menino pode mudar radicalmente o seu entendimento a respeito de destino, a respeito de propósito e a respeito de identidade? Aí nós nos revoltamos com a pauta, quando nós deveríamos nos revoltar conosco mesmo, porque talvez nós não alcançamos o coração dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque é mais fácil terceirizar o governo. Daí a gente fala que a escola não presta. Você entender? Estamos caminhando? Portas. Obrigado, querido. Portas falam de princípios, falam de fundamentos. Parecendo aqueles irmãos daquelas igrejas mais acaloradas, né, irmão? Ó, aqui, ó. Depois o lenço é uma pequena oferta. Brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Brincadeira. Gente, na internet é brincadeira. Tá bom? Pá, calabada. É brincadeira, gente. Portas falam de princípios. Quem trabalha com construção aqui? Alguém aqui trabalha com construção? Você já viu assentar uma porta? Já viu assentar uma porta na parede? A porta ela não é assentada no meio do nada. E ela não é colocada de forma qualquer numa parede qualquer. É necessário um fundamento. Eu preciso fazer um fundamento, onde eu estabeleço onde vai ser colocada uma porta. Sobre aquele fundamento, eu ergo uma base para ele.
e sobre aquela base eu fixo um batente, e sobre aquele batente eu fixo uma porta. É assim ou não é? Porta fala de princípios, porta fala de fundamentos. Não negocie fundamentos, irmãos. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer, e não é porque ninguém faz que você também não vai deixar de fazer, desde que você saiba que é Deus que está direcionando você, desde que você saiba que é Deus quem estabeleceu este princípio. Gênesis 4, verso 7, diz assim: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado que o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Está falando de quê? Governo. Aí você está na rede social lá, indignadíssimo, tretando todo mundo. E você é livre, tá, irmãos? Para se manifestar politicamente, você é livre para se manifestar, aproveite enquanto ainda dá. Mas é assim, ó. Talvez você ainda esteja terceirizando o governo da sua vida a homens e não a Deus. Porque o governo que o Senhor estabeleceu na terra não é desta terra, não é deste tempo, é do reino dos céus. E você está com a expectativa naquilo que os homens podem dar, quando o seu lugar de destino e propósito não passa pelos três poderes. Quando o seu lugar de propósito e destino é revelar a face de Jesus para este tempo, para esta terra, para esta geração. E talvez as nossas discussões tolas não reflitam a face de Jesus, porque nós estamos indignados, nós estamos exaltados, com o coração aflito e apertado. Mas eu queria dizer um negócio para você: o Senhor não perdeu o governo da terra. Eu li a última página desse santo livro, e lá diz que quem há de vir virá, e reinará, e governará, e resgatará a sua igreja. Ei, coloque seus olhos no lugar apropriado, meu irmão e minha irmã. Tem esperança. Ele é o Rei da Glória. Se posicione. Se coloque como porta. Se coloque como porta. Se coloque como um portal eterno. Se coloque em um lugar onde a justiça de Deus brilha, onde a face de Deus reina, onde as pessoas olham para você e falam: caramba, eu esperava uma reação totalmente errada desse cara, e ele cumpriu uma justiça totalmente diferente, talvez, da que eu queria cumprir. E aí talvez ele venha até você e fale assim: cara, eu esperava que você reagisse diferente. Eu esperava que você reagisse de uma forma totalmente adversa da que você reagiu. Eu falei: sabe por quê, mano? Eu amo Jesus. E a justiça do homem diante da justiça de Deus é somente um trapo imundo. Sabe qual que é o problema de ser um cara grande como o Daniel? E agora o cara grande da igreja é o Daniel, pelo menos hoje. É que todo mundo espera, né, Daniel? Que o cara fala: Daniel, mano, Daniel, né, Daniel? Dá uma mãozada no cara, velho. Tem um cara do meu trabalho que falou assim: o problema dele não foi não ter nascido do meu tamanho. E eu sou um cara pacífico, de verdade. Eu sou um cara pacífico. Mas sabe por quê? Porque nós ainda estamos clamando por essa justiça. Quando a justiça do reino é dar outra face. Porque para comigo e pensa. Penso eu que hoje nós estamos semelhantes ao povo, o povo escolhido, o povo judeu, os hebreus, quando Jesus veio. Porque esse era o cenário, tá bom? Nós vamos falar agora de história um pouquinho. História com H mesmo, história. Não somente a bíblica, mas a história. Roma governava sobre a Judéia politicamente, economicamente,
subjugava os judeus, tudo bem? E os judeus, eles tinham liberdade para professar a sua fé, mas desde que não interferisse nos interesses de Roma, não interferisse nos interesses do império. Tanto que para o romano não havia problema nenhum falar que Deus, Yahvé ou Jesus, o Messias, não tinha problema nenhum, contanto que ele fosse um Deus no meio do panteão de todos os outros deuses. Não haveria problema em falar que o Deus, o Pai de Jesus, esse Deus era o Deus vivo. Não tinha problema, contanto que ele fosse um Deus como todo outro qualquer Deus. Mas o grande problema, o grande dilema dessa relação foi falar que ele era o único Deus. Falar que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Aí começou o problema. Então, o judeu que esperava o Messias, ele pensava que Jesus viria forte como Daniel, em cima de um cavalo, tomar a força, o reino deste tempo, desta terra, e tomaria de Roma o governo sobre aquela nação. Aí vem Jesus e fala assim: o meu reino não é desse tempo. Esse Messias. Aí você pensa que Jesus já vem com a espada e fala: não, a espada que eu trago é aquela que discerne juntas e medulas, pensamentos e intenções. Aí ele fala assim: então vamos tomar tudo. Ele falou assim: não, se alguém vier e pedir a capa, dá a túnica. Se alguém lhe ofender, não perdoe só 7 vezes, como diz a lei, perdoe 7 vezes, 70 vezes 7. Aí sabe o que o povo judeu falou? Pô, esse Messias eu não quero não, vamos esperar outro, porque esse veio com defeito. E talvez, irmãos, Jesus esteja querendo estabelecer esse reino ainda para nós, e nós ainda estamos esperando aquele libertador que vai vir nos tirar debaixo da garra de um governo humano, quando ele veio nos libertar do pecado. Tanto que é para Pilatos que Jesus disse: cara, o meu reino não era esse tempo. Se eu quisesse de fato ser liberto, eu daria a ordem aos anjos do meu Pai, mas eu voluntariamente me dou. Vocês estão entendendo, gente? Talvez ainda Jesus, para alguns de nós, não seja suficiente. Talvez Jesus, que perdoa pecado, que liberta de pecados, que não porta a arma, que corta a orelha, mas porta a espada, que discerne o coração, para mim e para você talvez ainda não seja suficiente. E a gente está esperando esse Messias. Qualquer semelhança é mera coincidência. E eu não estou falando que nós não devemos exercer a nossa cidadania do voto, do pensar bem, do fazer bem, do se manifestar. Não é nada disso. Eu só estou falando e remetendo ao começo dessa palavra. Onde estão os seus olhos, irmão? Onde está? Porque talvez nós estamos cobrando justiça dos governos, quando nós não estabelecemos a justiça do reino na face da terra. Porque atrás da tecla de um celular, do teclado de um celular, de um notebook, seja muito fácil cobrar justiça, seja muito fácil cobrar honestidade, seja muito fácil cobrar integridade, mas de dentro do seu campo de influência, você tem sido justo? As suas relações, elas manifestam a justiça do reino? As suas relações manifestam glória para Jesus? Porque é esse governo que o Senhor está chamando para mim e para você de exercermos. É esse tipo de governo. Só que nós negligenciamos, nós terceirizamos. Quer ver um exemplo incrível? O diácono, a diaconia, ela é estabelecida onde? Em Atos, né? Assim? Jesus ressuscita, vai aos céus, e os apóstolos estão ali envolvidos com as questões do templo. Só que começou a haver contendas entre as viúvas. Aí os apóstolos levantam homens de boa reputação, não é assim que fala? Para estabelecer a diaconia para quê? Para servir aquelas mulheres. Não é assim? Só que aí nós nos perdemos no meio do caminho, porque o Senhor levanta aqueles homens para servir, para cumprir justiça social naquela região.
Aí hoje a gente acha que nós levantamos diácono para dar um anel para ele ficar aqui dentro da igreja, bajulando a gente. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Vocês estão vendo como a gente se perdeu? Quando nós deveríamos estar cumprindo a justiça do reino neste tempo, nesta terra, nesta geração. Aí por isso que outras filosofias que não são redimidas, que não parte do evangelho de Jesus, oferecem paternidade para essa geração. Aí eles falam que aquilo que eles estão fazendo é justiça social. Mas irmãos, com muito amor e carinho eu quero dizer para vocês, qualquer justiça, por mais legítima que seja, que se origine em pensamento filosófico humano, é caída, é corrompida na sua origem. Por isso que nós vemos muitos movimentos que começaram muito bem, mas se perderam no caminho. Sabe por quê? Não foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aí quando nós aqui, ó, todos nós, somos chamados a cumprir essa justiça, mas aí às vezes nós negligenciamos a conduta dessa justiça, aí outros vão fazer no nosso lugar, e vão exercer paternidade sobre essas pessoas. Aí essas pessoas vão se alimentar, porque paternidade gera provisão e alimento. Aí a gente fica revoltado, fica bravo. Como é que pode? Mas eles são um espelho para nós, que revelam como anda o nosso nível de justiça, como anda o nosso nível de integridade. Portas falam de limites. Mateus 16. Verso 18. Fala assim, um texto também muito conhecido: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, somos nós que estabelecemos limites, mas somos nós que prevalecemos contra a porta do inferno. Nós preparamos um caminho para que entre o rei, mas o reino avança. Não fique temorizado por ver mais notícias, por ver se cumprir o que a Bíblia disse que ia se cumprir, irmãos. O Senhor não foi pego de surpresa. Talvez eu e você fomos pegos de surpresa, mas o Senhor não está lá no céu chocado. Meu Deus, o que aconteceu? Não, ele não foi pego de surpresa. Está tudo caminhando para um script que ele mesmo determinou. Então, o amor de muitos ao se esfriar não pega Deus de surpresa. A maldade crescer não pega Deus de surpresa. A negligência, o distrato com aquilo que é santo e sagrado não pega Deus de surpresa. Tudo isso culmina para o ponto exato onde ele falou que culminaria. Está tudo aqui. O problema é que a gente não lê, e por não ler não recebe da revelação. Só que ele também diz: não temam, eu estou com vocês, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, irmãos. Ele nos libertou de nós mesmos, ele nos libertou do pecado, ele nos libertou para entregar para nós as chaves do céu. Porque quando ele diz a Pedro, ele diz à igreja. Ele entregou para nós as chaves. Então significa que aquilo que eu estabeleço com você está ligado no céu. E você está meio cabisbaixo, você está meio preocupado. Ó céus, ó azar, ó vida. Não, mano,
Você é porta que prepara o caminho para que venha entre o Rei da Glória. Se levante, governe com Ele, governe com Ele. Onde é que está seu coração? Onde você pôs seus olhos? Onde é que está seu tesouro? Onde é que está seu tesouro? Onde é que está seu tesouro? Meu querido, minha querida, evolua. Eu queria dar um breve testemunho. Cadê o Heitor? Vou contar um testemunho, depois eu choro. No Descende, ó. No Descende, eu não fui no Descende, nem participei, nem preguei. No CID, eu ganhei muitos presentes, muitas sementes, desculpa. Mas duas me chamaram muita atenção. Eu recebi 2 relógios. Vocês acreditam? E eu gosto muito de relógio. Meu filho e minha esposa está aqui, sabe disso. Eu adoro relógio. E eu recebi 2, irmão. Eu até era para ter vindo aqui. Eu ter vindo com um em cada braço aqui, pá. Entendeu? E 2 relógios mesmo, potentão mesmo, dourado. Esse relógio mesmo, cara da riqueza. Sabe? Né? Isso aqui é de trabalhar, coitado. Mas aqueles 2 relógios mesmo, potentoso mesmo, dourado. Os caras falam, o cara me zoou e falou, esse relógio de bicheiro. Relógio de bicheiro. Pá. Quando eu recebi o primeiro, eu fiquei muito feliz. Nossa, fiquei feliz demais. Meu coração se exultou de alegria. Eu saí, meu irmão estava recebendo o primeiro, o outro irmão colou e me falou assim, cara, eu tenho uma semente para te dar, é um relógio. Falei, ô Jesus, rápido aí. E na hora eu não entendi. E fui para casa, pensar a respeito daquilo. E Jesus está falando para mim, e eu espero que Ele fale também ao seu coração. Ele está estabelecendo um tempo novo. Jesus está estabelecendo um tempo novo para a sua igreja. Foi isso que Ele disse para mim. Ele está estabelecendo um tempo novo, tá bom? Já pranteou, já chorou, já preocupou. Tudo bem, irmãos, tudo bem. Só que é o seguinte, ó. Nossos olhos estão fitos no céu, de onde veio o socorro. O Senhor não perdeu o governo do tempo. O Senhor não perdeu o governo das circunstâncias. Ele é especialista em levantar e derrubar tronos. Ele é especialista em levantar e derrubar reinos. Ele é especialista. Nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Nada. Nenhum reino dessa terra, grave as minhas palavras, nenhum reino dessa terra não está debaixo do domínio do Senhor. Não está. Por mais terrível que seja, por mais tenebroso que seja, nenhum reino, nenhum governo, nenhuma autoridade estabelecida para esse tempo, ou no tempo que passou, ou no tempo que virá, está fora dos domínios do Senhor. Só que o convite do Senhor para nós não é a respeito desses homens. O convite do Senhor para nós é o meu e o seu governo. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ninguém pode entrar na minha casa e cumprir o meu papel que cabe a mim como pai, como marido, como filho, como irmão. Ninguém pode tomar isso de mim. Júlio, e se amanhã nós formos proibidos de nos reunir? E se amanhã nós fomos proibidos de falar da Bíblia? Se amanhã nós fomos proibidos de portar a Bíblia? Não importa. Ninguém pode tirar Jesus do meu coração. Ninguém pode roubar a minha salvação. Ninguém pode salvar a minha alma a não ser Jesus Cristo. Então na minha casa vai ter Jesus, irmão, de dia, de tarde, de noite. Nas minhas conversas, nas minhas mesas, vão ter Jesus de dia, de tarde e de noite. E ninguém pode me tomar isso, porque esse é o governo que me cabe. Então tome você o protagonismo das suas decisões. Pare de terceirizar as coisas. Pare de terceirizar o governo da sua vida. Um governo bom ou ruim pode ajudar ou atrapalhar a provisão da sua casa, mas quem sustenta a sua vida é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Existe uma palavra sobre essa casa, e o Leandro já falou delas várias vezes. Não queira obter com a força do seu braço aquilo que só Deus pode nos prover, irmãos. Vemos hoje a respeito
da parábola dos pães e dos peixes. Vocês já leram isso já? É interessante que está no mesmo capítulo. Na primeira, quem sustenta 5.000 pessoas, fora os homens e as mulheres, é um menino. Não é assim? 2 pães, 5 peixes, beleza? Sustentam aqueles homens e mulheres. O interessante é que Jesus poderia suprir aquelas pessoas, mas eles falam: vocês darão de comer a eles. Então eles pedem para que eles peguem os pães e os peixes, entreguem a Jesus. Jesus adora o Pai, bendiz o alimento, devolve aos discípulos e os discípulos repartem com o povo. Não é assim? O que Jesus estava apontando? Para a igreja. Jesus estava promovendo aqueles homens, ok? Mas logo para frente, ele se depara com uma situação novamente semelhante àquela, não é? Que parece ser exatamente igual, mas tem um detalhe pequeno aí que faz toda a diferença. Quando eles vão de novo e o povo se aperta diante de Jesus, Jesus prega aquele povo, ele fala assim: Senhor, o povo está de novo aqui, não tenho o que dar para esse povo, tem que despedir eles. Ele falou assim: não, vocês vão dar de comer para eles de novo. Aí ele fala assim: alguém tem alguma coisa aí? Jesus é incrível, né? Jesus dando de desentendido: alguém tem alguma coisa aí para multiplicar de novo? Aí os apóstolos tinham, falaram: conosco aqui tem alguns pães e alguns peixes. Vocês perceberam que teve um ensino aí? Da primeira vez eles se apresentaram diante daquele povo despreparados, eles não tinham nada, e foi um menino que salvou o rolê. Mas quando eles saíram de novo para pregar ao povo, eles traziam consigo alguns pães e alguns peixes. Eles traziam para eles, tá bom? E não tem problema a gente trabalhar, correr atrás, nos preparar, governar sobre isso, ter para o nosso sustento. Só que eu vou dizer uma coisa para você: existem coisas que a força do seu braço não vai ser capaz de alimentar. Talvez você aprendeu a prover para si e para o seu sustento. Ótimo, está certinho, não tem nada de errado nisso. Mas, quando chegar o tempo do Senhor alimentar a muitos através da sua vida, o que você tem para você não é suficiente. Mas aí você entrega ao Senhor, aí Ele bendiz ao Pai, e Ele glorifica ao Pai por aquilo que você o entregou e confiou. Aí Ele devolve para você, e você alimenta muitos, a ponto de alimentar 4.000 pessoas e sobrarem 7 cestos de sobras. Você acha de verdade que é o seu trabalho, que é esse governo, que é o seu salário que sustentou a sua vida até aqui? Não foi, irmão. Não foi. Não foi. Nunca foi. Talvez hoje seja o dia de você perceber isso. E talvez comece hoje um tempo de você confiar que mesmo com poucos pães, com poucos peixes, Deus vai alimentar muitos através da sua vida, através da sua igreja, porque o Senhor chamou um reino de justiça através da sua igreja. Nenhum movimento social está autorizado a falar no nome de Jesus. Só nós temos autoridade para falar no nome de Jesus. Só a sua igreja tem a autoridade dada no céu para a terra. Então evolua, se posicione como porta que prepara a chegada do reino de Deus para essa terra. Cresça, saiba quem você é, saiba para onde você está indo e permaneça firme em Jesus. E quando o dia mal vier, quando as más notícias vierem, levante seus olhos para o céu, de onde vem o nosso socorro. Vocês estão felizes? Vocês podem fazer uma oração comigo? Vamos levantar?
Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa casa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse refrigério. Obrigado por esse alinhamento. Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que o meu coração se estabeleceu em coisas que não o Senhor, em lugares que não aos teus pés, em circunstâncias onde o Senhor não estava, em planos que eu fiz e não levei o Senhor em conta. Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso orgulho, perdoa, Jesus, e que nós possamos caminhar no lugar de dependência, experimentando a tua bondade, da tua generosidade, da tua graça. Não é a força do nosso braço, não são governos estabelecidos por homens, não são notícias boas ou ruins que enchem o nosso coração de esperança. É o Senhor, é um sopro do Senhor, é a tua voz que, quando nos encontra, nos chama de filho, nos traz para um lugar onde o Senhor aquieta o mar, onde o Senhor acalma o vento e nos chama a caminhar, ainda que seja sobre as águas. Jesus nos chama a esse lugar de cumprir o teu reino nesta terra, nos chama para esse lugar de estabelecer um governo sobre as coisas, um governo sobre o nosso coração endurecido, um governo sobre as nossas decisões erradas, um governo sobre as nossas finanças, um governo sobre os nossos sonhos, um governo sobre os nossos ideais, um governo onde o Senhor se assenta no trono, um governo que existe um rei, que não somos nós. Fala conosco, Jesus. Fala comigo, Jesus, para que eu possa manifestar o teu reino, a tua face e a tua justiça sobre a face dessa terra, em nome de Jesus.